O que eu vou trazer para vocês, a mensagem que eu quero apresentar para vocês é que a gente muitas vezes se habituou a pensar o tema da saúde como um aspecto da luta sindical. E eu vou me permitir ser ousado e sugerir para vocês como uma reflexão que talvez hoje, na contemporaneidade, no século XXI, a pauta de saúde, ela é a pauta sindical. Me permitam a ousadia de estar colocando assim, dessa forma, essa questão. Mas a minha fala, a minha apresentação, ela vai ter o motivo, ela vai ter o objetivo de conseguir apresentar para vocês as justificativas de por que eu estou sustentando isso. Que a pauta de saúde, hoje, ela é a pauta do movimento sindical. Talvez muitos aqui justamente possam pensar que isso que eu estou falando é exagero, porque existem muitas outras questões que, inclusive para os bancários, são percebidas como muito mais relevantes, como, por exemplo, a questão do aumento real do salário, a questão econômica. Agora, o que eu quero trazer para nós que estamos aqui, temos bancários de base também, mas aqui a grande maioria são dirigentes sindicais, que talvez o que nós precisamos para enfrentar os tempos difíceis que nós estamos enfrentando há muito tempo e talvez enfrentemos por ainda um bom tempo, é ampliar o conceito de saúde que nós, enquanto movimento sindical, enquanto movimentos de esquerda, enquanto movimentos emancipatórios, utilizamos. Qual é a noção de saúde que a gente tem? Porque o que acontece é que muitas vezes a gente fala saúde e o que a gente está dizendo é doença. Quando a gente pensa em plano de saúde, o que a gente pensa? Doença. Quando a gente pensa em saúde, o que a gente pensa? Em médico. Quando a gente pensa em saúde, então, a gente não está pensando em saúde. Quando a gente pensa em saúde, a gente está pensando em doença. E a gente se habituou a pensar assim. E o que eu quero trazer para vocês é que o movimento sindical, ele pode ter como uma pauta política, se politizar o conceito de saúde, toda a integralidade da saúde. Hoje a gente trabalha, os departamentos, os bravos departamentos de saúde dos sindicatos, nós trabalhamos quase que exclusivamente na recuperação dos adoecidos. Então o departamento de saúde dos sindicatos é a porta dos feridos. E o que a gente faz muitas vezes é recuperar os adoecidos. E às vezes a recuperação se restringe a mitigar a doença. Só que a saúde, a pauta da saúde, ela é mais ampla do que isso. Além da recuperação, a gente também, para atuar em saúde com S maiúsculo, a gente tem que pensar na prevenção ao adoecimento. E não só na prevenção ao adoecimento, na promoção da saúde, saúde com S maiúsculo. E o que eu vou trazer para vocês aqui, nessa reflexão, é que a pauta de saúde, ela é uma pauta essencialmente política. Não existe, e aí essa é a tese final, de fato, não existe saúde com S maiúsculo no capitalismo. Não existe saúde na organização social que a gente tem hoje. Não é possível, é incompatível. A saúde que é possível hoje no sistema que a gente tem, ela nada mais é do que manejo da doença e do adoecimento. E nós, enquanto movimento sindical, a minha sugestão é que a gente não possa aceitar isso. A gente precisa tensionar essa questão e ir mais além do que a pauta de saúde permite. Então, essa é mais ou menos a tese que eu quero apresentar para vocês e eu vou mostrar aqui algumas questões que vão nos ajudar a refletir sobre isso. Bom, em princípio, aqui eu também, conversando nos corredores, eu vi que eu já fiquei conhecido como uma pessoa que traz más notícias, faz as pessoas chorarem, emociona, angustia. Então eu resolvi, vi que a minha reputação está ficando perigosa, né? Então, vou mudar. Nessa fala eu vou trazer questões, tentar trazer questões de alento, palavras de alento, já que eu já fiz a parte ruim. Mas o que eu estava dizendo é justamente isso. Como que a gente tem que pensar, o que a gente pode pensar, a pauta de saúde para o movimento sindical? Uma forma de pensar é pensar a saúde a partir do que dá para fazer. Ou seja, o que é possível fazer hoje? Isso é uma forma de se pensar a saúde. Isso é uma forma de se pensar a política.
Mas existe uma outra forma de se pensar, que é o que deve ser feito. Independentemente se o que deve ser feito dá ou não para ser feito. Essa é a provocação. As questões que eu vou trazer aqui, hoje, para a gente conversar, eu acredito que, olhando para a nossa realidade, para a nossa conjuntura, para o nosso contexto, são coisas que talvez não deem para ser feitas. Mas isso não pode, essa é a provocação que eu faço, isso não pode servir de justificativa para que nós desistamos de fazer o que deve ser feito. Apontar o horizonte do que deve ser feito. Porque é neste horizonte que nós encontramos a saúde com S maiúsculo que eu quero trazer para vocês aqui. E aí por isso eu coloquei esse livro, a capa do livro, Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Porque ele diz o seguinte: ele fala que hoje, na nossa realidade, é mais fácil a gente pensar o fim do mundo do que pensar o fim do capitalismo. Eu tenho certeza que todos aqui já viram filmes, a exemplo de Mad Max e outros, e outras realidades da conjuntura que a gente imagina que o mundo pode acabar. A humanidade, pelo menos, pode acabar. Uma guerra nuclear, uma guerra atômica, uma pandemia de fungo, zumbi, sei lá. Algumas coisas a gente pensa que um asteroide, e ninguém aqui duvidaria que isso são possibilidades. É possível que a gente acorde daqui 2 ou 3 dias e tenha se instaurado uma guerra nuclear e a humanidade vai acabar. E ninguém diz que alguém está sendo idealista por pensar assim. Ninguém diz que uma pandemia de fungo que vai dizimar a humanidade em pouco mais de 6 meses, a pessoa está sendo idealista, viajando, ingênuo. Alguém, inclusive, que diz isso, que o mundo pode acabar com uma guerra nuclear, pode ser considerado e admitido e elogiado como uma pessoa realista, como uma pessoa crítica. Agora, se alguém ousar dizer que daqui 6 meses o capitalismo pode acabar, nós, companheiros, aqui dentro, seremos objeto de riso. E aí por isso que eu trouxe para vocês que eu estou nervoso, porque eu estou trazendo, me colocando nesse lugar. Dessa pessoa que vai trazer para vocês essa discussão. De que se a gente pensa em saúde com S maiúsculo, a gente não tem outra alternativa a não ser pensar no que deve ser feito. Porque se a gente pensar no que dá para ser feito, a gente vai estar refém daquilo que nos fizeram pensar sobre o que é possível, sobre o que é impossível. E aqui eu trago uma reflexão fundamental. Nós acreditamos que nós somos o início, o meio e o fim da nossa própria existência intelectual. Mas nós não somos. Nós somos efeitos históricos. Não é por nelas. Nós somos efeitos históricos do mundo. Ou seja, para enaltecer um momento histórico muito positivo, vou fazer as palavras de uma pessoa, vou trazer a frase que uma pessoa muito usou, com deboche, que é as 4 linhas. A história nos ensinou a pensar, a história é aquele momento que nos faz pensar dentro de 4 linhas. E a gente só pensa dentro daquelas 4 linhas que a história nos permite pensar. Então, o que dá para ser feito estão dentro das 4 linhas, que são construções políticas e históricas. A história não é aquilo que a gente olha ou que a gente toca. A história é aquilo que nos constitui desde dentro. Só que não nos constitui só a partir do pensamento. Nos constitui a partir dos nossos afetos, dos nossos desejos e da nossa imaginação. Ou seja, eu só imagino o que é imaginável. Eu só penso o que é pensável. Eu só desejo o que é desejável. E esse imaginável, esse pensável, esse desejável, não são objetos de construções minhas. Eu fui colocado nesse mundo que me disse: isso é imaginável, isso é pensável, isso é desejável. O exemplo que eu sempre trago é do corcel, cor chumbo. Quantos aqui, mais do que tudo, desejam ter um corcel chumbo hoje? Sempre tem aqui um com o Ornelas. O Ornelas gosta da moto
Sete o quê? 7 galos. Sempre tem alguém para atrapalhar. Sempre tem alguém para atrapalhar o palestrante. Mas quando não tem essas pessoas que atrapalham os palestrantes, tu levanta a discussão sobre o Corcel chumbo, o Corcel 73 do Raul. Ninguém pensa, deseja, quer esse Corcel. Mas na década de 70, esse Corcel era desejado. As pessoas imaginavam o dia que iriam chegar na casa de fulano ou de fulana com o Corcel, parar na frente e buzinar, e aquilo acalentava a alma. Hoje, o que a gente imagina, o que a gente deseja é uma BMW X3, 4, 7, sei lá quantos X, e a gente acha bonito, e a gente olha para os Corcel e a gente não acha bonito. Por quê? A ambiência do que é pensável, desejável, querível, não é mais essa. E isso funciona com o Corcel, e isso funciona com a pauta de saúde que a gente está discutindo aqui. Talvez as questões que a gente precisa, enquanto movimento sindical, é quebrar as amarras dessas 4 linhas, colocar tornozeleira nessas 4 linhas. É isso que a gente precisa. E depois mudar para a papuda, né? E é toda a discussão que eu vou fazer com saúde, conhece uma vez que eu quero fazer uma remissão histórica. A saúde, com S, ela vem de Salus, que era uma deusa romana, que era, não por acaso, uma das deusas mais antigas da Roma. E Salus, saúde, não tinha nada a ver com o que a gente entende hoje como saúde. Saúde era tudo aquilo que proporcionava o pleno desenvolvimento de um povo. Saúde era aquilo que permitia que um povo realizasse a sua máxima capacidade de ser. Tanto que filósofos como Cícero, por exemplo, tinham uma máxima que eles diziam assim: Salus era a lei suprema do povo. Que a saúde seja a lei suprema do povo. Que este povo tenha saúde. Porque este povo tendo saúde, ele terá tudo. E essa é a questão que eu sempre trago quando a gente está falando de saúde, que a saúde não se reduz a uma secretaria, a um departamento do movimento sindical. Porque se a gente pensar dessa forma ampliada de saúde, saúde é a condição necessária para que nós, enquanto humanos, alcancemos aquilo que nos faz humanos e que faz cada um de nós a melhor versão do que nós podemos ser. E doença não é um vírus e uma bactéria. Doença é qualquer circunstância que restrinja esta minha capacidade de vir a ser plenamente o que eu posso ser. E é nesse sentido que sim, o salário, o aumento real, ele é uma pauta de saúde. Só que vejam só a armadilha, e aí esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Me surpreendeu? Me surpreendeu não, porque eu trabalho com bancários do sul do Brasil. Então não me surpreende, nada me surpreende. Nada me surpreende, tenho certeza disso. Mas me chamou a atenção que nos dados nacionais, 95% dos bancários reconhecem que o trabalho bancário lhes compromete a saúde mental. Mas a pauta de saúde é considerada a pauta mais relevante apenas por 20% das pessoas. Fica em terceiro ou quarto lugar. E em primeiro lugar, a recuperação salarial. Então, para mim, tem uma questão a se pensar. Bom, eu acho que foi a porcentagem mais alta essa do reconhecimento. 95% das pessoas, foi quase um consenso. Até aqueles que não sabem nada, isso sabiam que o trabalho estava adoecendo eles. Mas então, vejam só onde está a armadilha. É essa armadilha que eu quero conversar com vocês, que a gente precisa se libertar para a gente conseguir, talvez, fazer uma ação mobilizadora da classe trabalhadora, desse recorte da classe trabalhadora, que é os bancários. E eu, claro, sempre estou pensando, muitas vezes a minha fala, ela parte da realidade dos bancários que eu vejo no sul do Brasil. Então essa questão de mobilizar a categoria, para nós, para mim, ela é talvez muito mais difícil do que para vocês. Então talvez algumas questões que eu fale para vocês possam não fazer tanto sentido,
Porque a minha realidade de mobilização, ela é muito mais árdua do que talvez para vocês. Mas nesse ponto, dos 95% das pessoas que consideram, reconhecem que o local de trabalho produz adoecimento, e a maioria das pessoas consideram que a questão mais importante é o dinheiro, mais até do que o plano de saúde, me parece então que essas pessoas acreditam que com o dinheiro elas podem resolver o seu problema do adoecimento do local de trabalho. Ou seja, o dinheiro pode comprar saúde. Me parece ser essa a tese. E isso faz sentido porque a gente, dentro da categoria bancária e dentro dos sindicatos, porque a gente, como eu disse, a gente pensa o que a gente pode pensar, muitas vezes a gente entende que as pessoas querem dinheiro. E eu vou provocar vocês aqui dizendo que ninguém quer dinheiro. Não existe um, e eu posso provar, ser humano que queira dinheiro no mundo. Posso provar? Se eu oferecer 50 bilhões de dólares para qualquer um e uma desta sala que aceite entrar num cofre com esse dinheiro e permanecer lá para toda a eternidade, quantos daqui levantarão a mão? Eu vou. Quem é que levantou a mão? Então... Hã? Não, esse aí não vale não. João não vale não. Vascaíno. Mas tirando os vascaínos... Eu quero um centavo livre. Tirando os vascaínos, quem aceitaria ficar num cofre com 50 bilhões de dólares? Eu te troco. Ninguém aceitaria. Porque quando a gente está trancado dentro de um cofre, com todo o dinheiro que a gente puder ter, a gente percebe que a gente não quer dinheiro. A gente quer os bens da vida que esse dinheiro nos proporciona. O dinheiro nada mais é do que um intermediário entre nós e os bens da vida que nós queremos. Os bens que dão sentido para a nossa vida. Estes bancários que buscam dinheiro, todos os bancários que buscam dinheiro, eles não estão buscando dinheiro. A classe trabalhadora não está buscando dinheiro. A classe trabalhadora está buscando os bens da vida que o dinheiro pode comprar. Só que aqui, este é a sacanagem. Porque eu convenço a classe trabalhadora de que o que ela quer é dinheiro. Eu convenço os bancários que não sabem nada de que o que eles querem é dinheiro. E aí eu coloco eles dentro de uma agência. Porque eles deveriam estar trabalhando 6 horas, no máximo 8, mas eu sei que eles batem ponto e ficam 12. E eu faço esse bancário dentro dessa agência perseguir o dinheiro. E quando ele chega no sábado e no domingo, ele fica na casa dele pensando em como ele vai bater a meta na segunda-feira. Porque ele quer o dinheiro. E eu convenço esse bancário a enganar idosos, fazer venda casada, sacanear os colegas, porque ele quer o dinheiro. Só que para ele ter o dinheiro que ele quer, ele está abdicando de todos os bens da vida que o dinheiro poderia comprar, que é o lazer, que é o tempo com a família, que é o tempo de ócio, que é a cultura, que é a educação, que é ficar no sol, que é a alimentação, que é moradia, que é ter tempo livre para criar. Eu digo para ele, procure o dinheiro, busque o dinheiro, que o dinheiro te trará o que você quer. E ele vai perseguir o dinheiro. E perseguindo o dinheiro, ele não encontra nada, porque ele nada mais é do que o vascaíno lá no cofre, trancado no cofre. Entrei numa bola dividida aí, né? Mas não podia ser João, né? Mas a verdade é essa.
os bancários se tornam, e eu uso muito essa expressão, eles ganham, no dia que eles entram no banco, as algemas de ouro. Eles botam, cedem o seu punho, se algemam, abdicam de toda a vida que eles poderiam ter, saúde, abdicam da máxima possibilidade do que eles poderiam vir a ser na busca de dinheiro. E nessa busca de dinheiro, vão se despedaçando pelo caminho, física e psiquicamente. E quando eles estão muito próximos de chegar do dinheiro, acontece muitas vezes, um exemplo como a Halim trouxe. Ele era um banco público ainda, né? Mas muitas pessoas é isso. Colocou a sua vida em busca desse dinheiro. E muitas vezes conseguiu muitas coisas. Eu ouço todo dia os bancários dizendo: o banco me deu muita coisa. O banco me deu carro, o banco me deu casa, o banco me deu a educação dos meus filhos, o banco me deu, o banco me deu, o banco me deu. Só que muitas vezes o carro que o banco deu foi só um instrumento, uma ferramenta para que ele pudesse chegar mais rápido ao ambiente de trabalho em depressão. A casa na praia que o banco deu para ele era um lugar que ele podia ir lá para dispersar pensamentos suicidas. A roupa que o banco deu para ele foi uma forma de ele se apresentar para a sociedade, disfarçando que naquele momento ele não era mais nada. Ele só tinha a roupa para poder ter dignidade, porque ele já não tinha, do ponto de vista interno, ele não tinha mais dignidade nenhuma. Ele foi humilhado, foi assediado sexualmente, foi escrachado, mas ele estava com uma roupa que permitia que a sociedade olhasse para ele de uma forma que transparecesse uma pessoa bem. O dinheiro que o banco deu para ele, o plano de saúde, foi para pagar o psiquiatra que dopava ele, para ele acordar e chegar no banco, e dopava ele para ele poder dormir no dia seguinte. E essa é a armadilha quando a gente pensa que saúde é manejo de doença. Saúde não é manejo de doença. E eu quero mostrar, então, saúde é... A gente tem duas opções. De um lado, a gente pode pensar... Tá aqui. De um lado, a gente pode pensar naquilo que dá para ser feito, que é a forma não ingênua, não juvenil, é a forma não imatura de pensar o futuro. É o que dá para ser feito, é ser realista. Só que se a gente for realista na pauta de saúde, a gente pode ser. Mas a gente vai ter que admitir que o nosso trabalho vai ser medicar quem chega. Está sofrendo? Te dopa. Está sofrendo muito? Não consegue nem ficar dopado? Te demite. Não tem saída. É assim. A vida está horrível? Continua. Segura. Ninguém está por ti. O mundo não vai mudar. E por fim, vamos manejar a doença enquanto dá. Vamos passar mertiolate. Mertiolate dói muito, né? Mercúrio. Vamos passar mercúrio nas feridas e segue de novo. Isto é fazer o que dá para ser feito em saúde. É manejar a doença. Se a gente não quiser fazer isso, aí a gente tem que politizar a discussão da saúde. E saúde não é mais manejo de doença. Saúde não é mais recuperação dos adoecidos. Saúde, isso claro que vai continuar existindo, mas saúde não é mais só a reparação. Saúde é a prevenção e, sobretudo, a gente, enquanto movimento sindical, tem que pensar o impensável, imaginar o inimaginável sobre o que é promover saúde na classe trabalhadora no século XXI. É uma tarefa que nós temos para criar o que não está criado, imaginar o que não está imaginável, para que a gente faça o nosso campo de política. E aí, para isso, a gente precisa imaginar a nossa imaginação, a imaginação da classe trabalhadora, a imaginação de quem toma a chicotada e não de quem tem o chicote na mão. Imaginar. E essa imaginação necessariamente vai ser política e ela necessariamente vai levar à rebelião. Ela necessariamente vai levar à conscientização. Ela necessariamente vai levar
a classe trabalhadora, e no caso a categoria bancária, a querer mais do que dá. Isso é saúde. Querer mais do que dá. É eu ser tudo o que eu posso. E esse poder não é dado pelo outro. Esse poder é imaginado por mim. Imaginação, rebelião. E eu tenho, e mais, a gente vai bater na utopia e no esperançar. E eu vou explicar depois do esperançar. E isso é a luta pela saúde. E por que eu tenho essa paixão pela saúde? É porque eu estou advogando em causa própria? Ele trabalha com a saúde, então ele está dizendo que a saúde é mais importante. Não é essa a lógica. Eu não trabalho com a saúde e por isso a saúde se torna a questão mais importante. Para mim, a questão mais importante é a saúde e por isso eu trabalho com a saúde. Para mim, já participei de vários movimentos, mas para mim o movimento da saúde, ele é aquele movimento que tem o carisma, que tem a fagulha que é capaz de mobilizar a classe trabalhadora no século XXI. Assim como o camarada Lenin, na Revolução Russa, colocava o slogan Pão, Paz e Terra. E Pão, Paz e Terra era mobilizador, porque era isso que movimentava aquela sociedade. Hoje, eu não sei quais são as 3 palavras do nosso slogan, mas eu sei que uma delas é saúde. Eu não sei quais são as outras 2, mas qualquer trabalhador, em qualquer lugar do Brasil, ele vai dizer, em algum momento, do que é relevante, do que tu quer, do que tu busca, inclusive com dinheiro. Saúde. Saúde. Porque hoje, se a gente for pegar terra, a pessoa vai dizer que faz muita sujeira, não quer. Pão teria que ser sem glúten, sem ovo, vegano, vegetariano. Também já não daria pão. Divide. E paz virou comercial de final de ano da Globo. Então, Pão, Paz e Terra, acho que, para a nossa realidade da categoria bancária, não mobiliza. Saúde mobiliza, incendeia, promove a rebelião, instiga, faz sentido. As pessoas entendem que a saúde é um bem da vida que é relevante. E principalmente se nós, dirigentes sindicais, ampliarmos a nossa perspectiva sobre o que é saúde, a gente consegue levar que saúde é vida. E não é qualquer vida, não é sobrevida, não é sobrevivência. Saúde é aquilo, é a condição que nos permite alcançar a vida boa, aquela vida que a gente quer viver, aquela vida com realização, aquela vida com, e aí é a palavra central de hoje, com sentido. Dinheiro não traz sentido. O que traz sentido é o que às vezes o dinheiro compra. Só que muitas vezes, para a gente ter o dinheiro para comprar o que traz sentido, a gente perde a nossa vida. Não dá tempo de chegar lá. E aí eu quero trazer sobre esperançar. Paulo Freire diz, é preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar-se é juntar-se com os outros e fazer, para fazer de outro modo. Esperançar. Na última conferência, aqui, quando eu comecei a ganhar o título do Cavaleiro das Sombras, eu me foquei para mostrar para vocês que a violência, ela não é pessoal, interpessoal. Não é o meu gerente psicopata que faz um inferno na minha vida. Ele é um vetor de uma estrutura organizacional que é projetada de tal forma que o adoecimento ele é uma consequência necessária, inevitável, faz parte de um projeto. Bati muito forte nisso daqui e a gente discutiu a fundo isso. Hoje eu quero fazer uma continuação e um aprofundamento dessa discussão. Que eu não vou focar de novo aqui na violência organizacional. Eu vou mostrar que aquilo tudo que a gente já discutiu é uma parte desse percurso. A violência organizacional, se ela não surge do indivíduo, ela surge da onde? Por geração espontânea? Como é que esse projeto político adoecido e adoecedor se conforma e se configura? E é o fluxo da violência, da sua origem,
até o seu desfecho, que eu quero deixar claro aqui. Porque isso vai fazer muito sentido para a gente fazer essa conexão de que ou a saúde é com S maiúsculo, como eu sou de casa, agora a gente começa a ser mais... Lá no sertão não, lá no interior, lá no Pampa do Rio Grande do Sul, o pessoal diz assim: isso aí é perfumar esterco de porco. Então o que eu quero dizer para vocês, ou a saúde é com S maiúsculo, ou é perfumar esterco de porco. E aí eu quero mostrar, bom, então qual é a tarefa hercúlea que a classe trabalhadora tem? E eu tô até me sentindo um pouco mais confiante agora, porque ontem o Ornelas me convidou para participar do encontro dos bancos privados, e aqui estava o Helder, então se eu estava já estou amparado pelo presidente, qualquer bobagem não foi eu que falei, foi ele que falou. Que falou sobre a regulamentação do sistema financeiro. Luciana, onde é que está a Luciana? Falou sobre a função social dos bancos, a violação da função social dos bancos. E ela trouxe um exemplo dela, que é público, que ela, após passar por esse processo de adoecimento, encontrou no direito uma forma de se reconfigurar e de entender como ela poderia recuperar a sua saúde de um ponto de vista mais amplo. Ou seja, direito é saúde. Direito é saúde. Defender os meus direitos nesse S maiúsculo da saúde, direito é saúde. Todas as pautas são saúde. E aqui eu quero justamente fazer isso. O nosso desafio, ele é hercúleo, mas ou ele é assim, ou ele não tem sentido de ser. Porque é assim que deve ser. Como a gente vai fazer, eu não sei. A gente vai ter que sentar junto, vamos ter que debater. Eu vou me colocar à disposição para a gente pensar junto. Mas a gente não pode ficar no mundano. Porque se a gente ficar no mundano, a gente vai estar perfumando esterco de porco. Então o que é essa violência estrutural? Que é o ambiente de onde emerge e que configura a violência organizacional e que depois vai chegar na violência pessoal, que é o que a gente recebe dia a dia, que eu atendo todo dia. E eu falo apaixonadamente com isso que eu estou falando, porque eu atendo bancários há mais de uma década, todos os dias, todas as semanas. E eu comecei a pensar assim, a partir do momento que era recorrente. Eu atendo um bancário, ideação suicida, uma vida desgraçada pelo banco, projetos de futuro destruídos, uma pessoa que poderia ser, sabe-se lá, Mozart, Beethoven, poderia ser qualquer coisa, bailarino, professor universitário, jogador de futebol, qualquer coisa. Tantos sonhos destruídos pelo banco. E um sonho destruído não tem reparação econômica que salve. Uma pessoa que sonhava em ser feliz e ter sentido na sua vida, ao ter a sua vida destruída, essa pessoa não vai ter mais esse projeto. Esse projeto acabou. E aí, o que eu posso fazer enquanto psicólogo? Muitas vezes eu me parava pensando, o que eu posso fazer como psicólogo? Para salvar essa pessoa, evitar que essa pessoa cometa suicídio. Mas eu sei que daqui uma semana, 2 semanas, no máximo 1 mês, André, olha só, vou te passar uma bancária, a situação está grave. E vai vir outro, e depois vai vir outro, e depois vai vir outro, e depois vai vir outro, e vai vir outro. E aí o que eu estou... Eu comecei a me questionar. O que eu estou fazendo? O que meu trabalho está fazendo? Estou enxugando gelo. Enxugando gelo em Salvador. No meio do Pelourinho. E aí, isso abriu para mim a discussão de que o manejo do adoecimento, ele é fundamental. É fundamental que existam pessoas que estejam lá para acolher a pessoas que chegaram assim, estão precisando de ajuda. Mas a gente, enquanto movimento sindical, não pode se contentar com isso. Não basta a gente recolher os mortos e os feridos. A gente tem que parar, desligar o motor dessa máquina de moer carne. E essa discussão que eu trago aqui é justamente para a gente ver que o sofrimento do bancário e da bancária, que chega lá pro Alan, chega para vocês, o sindicato de vocês, o dirigente sindical, pedido de socorro, esse pedido de socorro não se restringe àquela pessoa. Existe uma conjuntura estrutural que produz aquele
adoecimento. E a gente tem que atuar naquela ponta de lá também. Então essa é o fluxo da violência que eu quero apresentar para vocês e que a gente consiga na nossa prática, e essa é a minha... Espero ser iluminado e conseguir ser didático para vocês, para que quando vocês voltem para os sindicatos de vocês, quando vocês cheguem de novo aos companheiros, aos colegas de vocês, vocês consigam ver na lágrima de cada um e cada uma dos bancários a repercussão estrutural desse adoecimento. Vocês consigam ver que aquela lágrima, ela não é pessoal, individual, subjetiva. Aquela lágrima é econômico-política. Aquela lágrima é sistêmica. Aquele choro é um choro da violência da organização social capitalista que a gente tem. E se a gente abandonar esta utopia, a gente vai ficar como eu, enxugando gelo. E aí, nós é que vamos adoecer juntos. E aí eu vou explicar justamente por quê. Que nós também, quem cuida, também vai adoecer. Nós também vamos adoecer. Os sindicatos vão adoecer. Bom, como é esse fluxo da violência? Na dimensão estrutural que eu quero apresentar, nós temos uma sociedade organizada de tal forma que a nossa sociabilidade, ela é voltada exclusivamente para a reprodução do capital. Nós vivemos numa sociedade nacional e global que o objetivo de todas as relações sociais, o objetivo que é aquele que dá para ser feito, o objetivo daquele que é realista, daquele que não é ingênuo, que não é infanto-juvenil, esse objetivo é nada mais do que a reprodução do capital. Ilimitadamente, indefinidamente. Pô, mas crianças vão morrer em Gaza. O capital vai se reproduzir, vai se ampliar, a taxa de lucro vai continuar se mantendo crescente, vai, mata. Deixa morrer. Mas a pessoa vai passar fome, a pessoa não vai ter o que comer. A taxa de reprodução do capitalismo vai aumentar, vai se permanecer em crescente, vai. Deixa morrer de fome. Ah não, teve pandemia, vai diminuir, então dá comida, então dá incentivo. O que vai determinar se eu faço o bem ou o mal para a pessoa não é a necessidade dela, é a necessidade do capital. A sociedade, ela é organizada para isso. Os seres humanos, na sociabilidade capitalista, são recursos humanos. E recurso se consome. E quando sobra o bagaço, bota fora. É isso que é recurso humano. E nós, cada um de nós, somos recursos humanos. Somos pré-bagaços a serem colocados fora. Essa é a estrutura. E ponto. Eu já poderia quase terminar minha apresentação aqui. Por que as pessoas sofrem? Por que o bancário chora? Por que o bancário comete suicídio? Por causa disso. Ele é um recurso humano. 40? Eu vou tirar aqui. Agora ganhei vida. Agora ganhei sentido. O que significa isso? Nós nos organizamos socialmente a partir do valor de troca. Qual é o valor que eu tenho na troca do mercado? Quanto vale na troca? O uso, o significado, o sentido, isso não importa, porque isso não aumenta o lucro. Ponto. Estruturalmente, esta é a causa da lágrima do bancário lá na ponta. Se isso não mudar, o bancário continuará sofrendo. Essa lógica, ela se fundamenta, por exemplo, que a propriedade privada, ela é um valor absoluto. O lucro é um valor absoluto. E esse lucro não deve cumprir nenhuma função que não seja aumentar o lucro. Qual é a função do lucro? Aumentar o lucro. Ponto. Essa é a dinâmica. O lucro só tem função para aumentar o lucro. Se não aumenta o lucro, descarta. Se aumenta o lucro, investe. Agora vejam só como é curioso isso. A gente fecha banco público porque não traz lucro. A gente privatiza a estrada porque não dá lucro. A gente bota veneno porque...
Muitas explicações. Agora a pergunta é, e a polícia militar? Dá lucro? Quando a gente investe na polícia militar, no camburão, no cacetete, a gente investe visando lucro? E aí eu sempre pensei, mas não faz sentido. Se o Banco do Brasil, se a Caixa tem que ser privatizada porque dá prejuízo, não dá lucro, então a polícia militar deve dar lucro para o Brasil. O exército deve dar lucro para o Brasil. A única concessão que o capital faz é aos instrumentos de violência para manter essa lógica. A polícia não dá lucro, o exército não dá lucro, mas eles garantem que a sociedade seja estruturada de tal forma que só possa existir aquilo que dá lucro. É para isso que serve. E ninguém contesta isso. E aí a gente vive uma lógica que a função social, o papel social, aquilo que dá sentido a uma sociedade, a uma sociabilidade, só vai ter um investimento se aquele investimento tiver realmente um lucro. Então essa lógica que eu vou mostrar para vocês, ela ela estrutura o adoecimento da classe trabalhadora como um todo. E aí essa lógica produz uma organização que como não tem função social, o único objetivo é aumentar o lucro, todas as relações dentro dessas organizações são pautadas pela quantidade. Da mesma forma do capital. Quantidade. Esse bancário me dá lucro ou dá prejuízo? Esse bancário, ele está aumentando a minha rentabilidade ou mantendo ela igual? E eu vou fazer um parâmetro quantitativo e eu vou decidir o destino desta pessoa, deste ser humano, com base em relações quantitativas. E nesse lugar eu faço metas. E essa lógica quantitativa, ela impregna a todos nós. Como por exemplo, eu tenho que vender 200 títulos de capitalização. 200, uma quantidade. Alguém dentro do sistema financeiro pensou, mas é bom vender um título de capitalização para esse fulano? Vai ter alguma vantagem para essa pessoa? Esta pessoa vai ter condições de alcançar um bem da vida graças a esse título de capitalização? Não importa, a gente não pensa, a gente cumpre ordens. O que a gente tem que fazer é atingir parâmetros quantitativos, objetivos que mandam. E aí o bancário para de pensar, o bancário para de refletir. Ele se torna uma máquina que vai cumprindo ordens, vai reproduzindo ordens. E se a gente vive numa estrutura que desde cima visa a objetificação do ser humano, as relações lá dentro das agências, elas vão ser objetificadas. O meu colega não tem valor por si. O meu colega tem valor se a minha boa relação com ele me favorecer. E se a minha relação com ele me desfavorecer, eu vou ser desleal com ele, eu vou concorrer com ele, eu vou sacanear ele, e eu vou construir, e vou sacanear o cliente, vou sacanear todo mundo. Porque não importa que o que eu esteja fazendo seja justo, seja bom, seja interessante para as pessoas. Não importa que o que eu esteja fazendo, de alguma forma, traga saúde para mim, para a minha organização e para a própria sociedade. Que eu permita que aquele idoso que está chegando lá para abrir uma conta, para pegar o seu benefício, olha, eu vou te oferecer um produto que vai melhorar a tua vida. Vai ser uma pessoa mais feliz, que vai ganhar mais dinheiro, que vai poder comprar um... Não, eu olho como um predador os meus clientes. Meus clientes são presas. Meus colegas são inimigos. Por quê? Porque a lógica estrutural, ao se impregnar na lógica organizacional, ela acaba com o nosso pensamento. Nós não pensamos mais. E por que nós não pensamos? Porque se a gente parasse para pensar, a gente ia sentir vergonha. A gente ia entrar em conflito entre o que nós somos obrigados a fazer e o que nós achamos certo a fazer. A gente vai entrar em conflito entre o que pode ser feito, o que dá para fazer e o que deve ser feito. Eu sei que o que dá para fazer é extorquir aquele idoso. Porque se eu não extorquir, o meu colega vai extorquir. E se eu não extorquir o meu colega extorquir, eu vou ser demitido. Então entre eu e ele, que vai ele. Porque eu tenho meus filhos. Ah, mas ele tem, mas não importa que tenha. Porque os filhos dele são dele, não são meus. E a gente vai...
Obrigado. E a gente vai reproduzindo em nível organizacional uma lógica estrutural que se pauta, como eu disse, pela ausência do pensamento crítico. E o que é pensamento crítico? É um pensamento qualitativo. E qualitativo vem de justiça, vem de justo. Isso que eu estou fazendo é bom ou é mal? É certo ou é errado? Não existe quantidade que me dê essa resposta. Eu preciso pensar criticamente, até porque o que eu acho que é certo e que é bom e é justo, hoje, nessa circunstância, amanhã, em outra circunstância, pode ser o oposto. Então eu tenho que pensar hoje e tenho que pensar amanhã também. Não adianta eu só fazer o certo e o justo que eu aprendi hoje, porque amanhã, ser justo da forma como eu fui ontem, pode ser uma grande injustiça. E eu tenho que me responsabilizar individualmente por isso. Mas a organização inibe o pensamento. Quem pensa é demitido. Quem pensa é idealista. Quem pensa é inconsequente. Quem pensa é comunista. E é verdade mesmo. Pelo menos numa coisa eles acertam. O comunista pensa. Mas pensar é um veneno, porque pensar necessariamente produz e promove a rebelião dessa estrutura desumanizadora. Por quê? Por que pensar produz a rebelião da estrutura desumanizadora? Porque pensar é uma característica exclusivamente humana. Então se eu penso, eu me humanizo. E se eu penso e eu me humanizo, mas eu vivo numa estrutura desumanizadora, que eu sou recurso humano, eu coloco areia na engrenagem do capitalismo. Então eu não posso pensar. E para eu não pensar, eu uso a PLR, eu uso como uma cenoura, eu uso outros recursos para que a pessoa continue perseguindo algo que não vai levar ela a lugar nenhum. Como é que é? Os ditos benefícios, né? Os ditos benefícios. Tá. E aí vai até onde? Tá. E aí a gente chega aqui na violência pessoal, que é justamente essa a conclusão. Quando a gente vive numa estrutura dessa forma, desumanizadora, a gente constrói uma organização desumanizadora, e essa desumanização esvazia o sentido pessoal. Aquilo que eu faço, quando eu faço, não tem nenhum sentido, porque sentido é pensamento. Eu não estou lá na organização, eu como humano, o humano, o que diferencia o humano de um cachorro, é que o humano persegue sentido. O cachorro é empurrado pelos seus instintos. Então o cachorro tem fome, ele vai e come. O ser humano, ele também é um animal, então ele também tem fome. Ele também tem vontade de comer. Mas ele, por ele ser um ser que pensa o que deveria pensar, antes de comer, ele vai refletir. Mas eu devo comer essa torta de 2.000 calorias hoje, depois de ter passado desde sexta no congresso aqui? Aí, a pessoa já, sim, devo comer, é bom, é justo, a pessoa vai se justificar. Ela vai dar um sentido para aquilo. Não, eu mereço. Fiquei ouvindo o André uma hora lá, agora eu preciso ter uma recompensa. Então a pessoa vai atribuir sentido para aquilo que ela faz. E quando a gente age de forma com sentido, naquilo que a gente faz, a gente se realiza enquanto humano. Eu me humanizo. Eu alcanço aquilo que eu sou, o que eu posso ser. E aí a gente volta na questão da saúde. Se eu penso, se eu reflito, se eu ajo com sentido, eu consigo chegar a me humanizar. E essa estrutura aqui, ela não permite de nenhuma forma a humanização. Porque o bancário, o trabalhador, a classe trabalhadora, ela, quando está submetida a essa lógica, ela não está lá como humano. Ela está lá como recurso humano. E a gente está vivendo essa desumanização e essa reificação de uma forma, inclusive, autoimposta. Todos esses recursos que estão surgindo aí com os coaches, de acordar às 5 da manhã, de tomar banho gelado, de fazer isso, de fazer aquilo, ou mesmo a própria medicação, como a Lã estava falando, a própria medicação, são formas
de eu me objetificar para atingir uma performance que não tem nenhum sentido. Ela não me movimenta, ela não me move de nenhuma forma. Eu não vejo sentido naquilo, mas eu tenho de fazer. Isso é um processo de auto-violência, de violentação. A gente está se violentando nesse processo de trabalho. E essa era uma hora? Fechou? Não. Bora, então tá. Então agora, encerrando. Esse processo todo esse processo, ele está atravessado de cima a baixo. Essas coisas não estão separadas. A gente não pode tentar restabelecer, curar as pessoas da violência pessoal de uma vez por todas, sem a gente atuar sobre a estruturação dessa violência em nível organizacional e sem compreender que a causa disso é uma discussão estrutural. E eu ofereci para vocês um texto que eu falo sobre a questão da função social da propriedade e que eu até trouxe aqui depois, mas não vou abordar isso, como que isso aparece na nossa Constituição. Mas eu queria dizer para vocês que na nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela foi estruturada de tal forma para que seres humanos, que nós somos, fossem tratados e tivessem uma vida digna de seres humanos, e não uma vida para ser recurso humano. Nós temos, na nossa Constituição, nós temos, inclusive na legislação que fala sobre as sociedades por ações, sociedades anônimas, que são os bancos, o dever de todas as empresas, de todas as instituições, cumprirem uma função social, ou seja, cumprirem um sentido na humanização e no desenvolvimento da sociedade enquanto humanos. E a gente precisa, e aí eu acho que me soma a fala de ontem do Helder, a gente precisa trazer essa discussão e conscientizar os bancários de que a regulamentação do sistema financeiro, o cumprimento da função social da propriedade, que todas essas estratégias que favoreçam a humanização não só da categoria, mas da nossa sociedade da classe trabalhadora, elas são fundamentais para que a gente consiga levar saúde com S maiúsculo para a categoria. Para que a gente consiga fazer com que a categoria alcance no trabalho bancário não uma máquina de moer carne, mas uma forma de realização de si próprio, da sua família, da sua sociedade. Caso contrário, a gente vai ficar enxugando gelo. E isso vai ser adoecedor para nós enquanto sindicato, vai ser adoecedor para nós enquanto dirigentes sindicais, e a gente não vai ter sentido na nossa luta. Porque a luta dos sindicatos, a luta do movimento sindical, ela alcança o seu sentido quando a minha atuação, ela leva à humanização da sociedade, à emancipação da sociedade. É isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado.